Quando uma garota de sua escola se torna vítima de um caso assustador, um jovem excluído decide vingá-la e cria um plano maligno para se livrar de cada um dos seus inimigos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React, onde nós recapitularemos a história do filme Puzzle de 2014, então preparem-se, é hora do recap! Shigeo é um garoto japonês do ensino médio que desde pequeno é alvo de zoação de seus colegas. Apesar de seu colégio ter valentões por toda parte, Naoya e seu grupinho de amigos são os piores. Certo dia em sua escola, uma garota chamada Azusa, que foi vítima de um crime horrendo, decide pular do telhado para acabar com a própria vida. Ao ver a jovem caída no canteiro de flores, o menino corre em sua direção e chega à conclusão de que sua colega de classe já está sem vida. No entanto, por sorte, a jovem conseguiu sobreviver e algumas semanas depois, Shigeo vai visitá-la no hospital. Nesse momento, o enfermeiro vai verificar como ela está e acidentalmente derruba o soro que estava sendo aplicado nas veias de Azusa. Quando isso acontece, o sangue da jovem começa a ser sugado e passa pela mangueira. Ao ver essa cena, a menina se lembra da terrível injustiça que sofreu e tem um ataque de pânico. Imediatamente, ela remove o catéter de seu braço e o enfermeiro tenta acalmá-la até a chegada da equipe médica. Furioso ao ver a sua colega de classe sofrendo mais uma vez, Shigeo golpeia o enfermeiro e é retirado do quarto. Desse dia em diante, o garoto começa a agir de forma estranha e reúne um grupo de amigos para invadir a escola usando máscaras bizarras. Nesse dia, a equipe de delinquentes entra na sala de uma professora que está grávida e decide fazê-la prisioneira antes de enviar um comunicado ao diretor. Em seguida, um dos representantes desse grupo entra em contato com as autoridades do colégio e revela que a senhorita Yasuda está amarrada no chão da cozinha. Para evitar que algo de mal aconteça com ela, tanto o diretor quanto os professores da escola devem participar do jogo proposto pelo aluno mascarado. Rapidamente, uma das professoras tenta ligar para a polícia, mas não consegue completar a ligação, pois o sinal de telefone foi cortado. Para demonstrar que suas ameaças são sérias, o demente perfura a panturrilha da professora com um estilete e desperta pânico no corpo docente. Logo depois, o maluco ameaça eliminar o bebê de Yasuda, caso os professores se recusem a entregar os seus celulares. Decididos a salvar a vida de sua colega de trabalho, eles seguem as exigências do garoto. Em seguida, são informados de que Yasuda só será liberta quando o jogo for concluído. O objetivo dos professores é completar o quebra-cabeças, cujas peças estão espalhadas em diversos carrinhos de controle remoto. O grupo terá apenas 3 horas para resolver o quebra-cabeças, e caso não consiga cumprir a missão dentro do prazo estipulado, a senhorita Yasuda sofrerá as consequências. Enquanto aguarda o jogo ser finalizado, um dos delinquentes se diverte aterrorizando sua prisioneira e ameaça jogar louças de porcelana em cima dela. Nesse momento, os professores estão espalhados pela escola, tentando pegar os carrinhos, e precisam encontrar aqueles que de fato estão transportando as peças. Após reunirem todas as peças, o trio é instruído a comparecer ao ginásio e descobrem que ficou faltando uma peça para completar a foto do diretor. Enquanto isso, o Sr. Takai está em sua sala e encontra dentro da gaveta de sua escrivaninha um carrinho de controle remoto. Ao pegá-lo, o diretor desmaia, pois o veículo espirra em seu rosto uma substância que o faz apagar. Em seguida, inúmeras fotos de Azusa são espalhadas ao redor dele, e ao que tudo indica, foi o próprio Sr. Takai que as tirou. Depois de capturar o diretor, Shigeo e seus aliados entram numa van e vão embora. Antes de partir, eles armam uma armadilha na cozinha, pois os professores não conseguiram completar o quebra-cabeças a tempo. Então, quando eles entram para resgatar a senhorita Yasuda, um micro-ondas cai em cima da barriga dela, causando a eliminação de seu bebê. Nos dias que se sucederam o ataque,
a identidade dos responsáveis começou a ser investigada e divulgada no site da escola. Quando o detetive Mitomi descobre que seu filho Naoya está sendo acusado de tal crime, ele fica furioso e frustrado por saber que terá que entregar o seu distintivo. Para piorar, o homem descobre que Naoya e mais 2 amigos estão desaparecidos, então decide investigar por conta própria. Naquela tarde, ele vai ao hospital para tentar descobrir o motivo de Azusa ter decidido que acabaria com a própria vida e informa que encontrou diversas transferências bancárias que o diretor Takai fez para ela. Quando questionado sobre o motivo daqueles pagamentos, a jovem se lembra do pior dia de toda a sua vida e retorna para o quarto. Como não conseguiu retirar nenhuma informação da garota, o detetive decide ir à casa de Shigeo, pois ele foi visto no parque com Naoya alguns dias atrás, e pergunta como é a relação do rapaz com seu filho. Prontamente, Shigeo responde que eles não são amigos, apenas estudam na mesma escola. Nesse momento, Mitomi aproveita para perguntar o motivo dele ter atacado o enfermeiro que estava cuidando de Azusa, mas a senhora Yuasa o interrompe e pede que o detetive vá embora. A verdade é que após a queda que quase tirou a vida de Azusa, Shigeo decidiu se vingar das pessoas que a machucaram e usou um vídeo íntimo dos valentões de sua classe para chantageá-los. Dessa forma, além de se vingar de Naoya e seus amigos, ele conseguiu novas vítimas para participar do seu jogo sujo. Naquela tarde, Shigeo faz uma visita à sua amiga no hospital e revela que foi ele o responsável pelo caos na escola. O menino afirma que não conseguiu mais ver aquelas pessoas vivendo suas vidas tranquilas depois do que fizeram. Mas Azusa reprova a atitude do garoto e pede que ele vá embora. Então, antes de sair, Shigeo entrega um envelope para ela. Desde o dia do ataque, o Sr. Takai e mais 3 alunos desapareceram. Então a filha do diretor, Sakaya, decide fazer um pronunciamento aos familiares dos alunos e afirma que todas as acusações que estão sendo feitas a respeito de seu pai são falsas. A jovem tem esperança de que as 4 vítimas desaparecidas retornem em segurança para suas casas e acredita que quando isso acontecer, o verdadeiro culpado por causar mal a Azusa será preso. Ao final de seu discurso, um pequeno monumento da escola é derrubado e atrás dele está o desenho de um QR Code. De repente, o detetive escuta passos vindo das escadas de emergência e abre a porta para descobrir quem está do outro lado. Nesse instante, ele encontra 2 dos 3 alunos desaparecidos amarrados e um vídeo curto de um garoto mascarado explicando como salvá-los. 2 semanas atrás, numa falsa tentativa de fazer as pazes, Shigeo estava tomando refrigerante com os caras que o atormentavam e Naoya pede que o garoto delete o vídeo. No entanto, os delinquentes foram enganados, pois a bebida estava envenenada, e quando eles desmaiam, Shigeo arrasta seus corpos para a escada da escola. Quando os garotos acordam, descobrem que uma bomba está acoplada em suas cabeças, e Shigeo informa que eles irão explodir quando o sol se pôr. O mesmo acontecerá se eles tentarem tirá-la ou se pedirem a ajuda de um esquadrão antibombas. A única forma deles saírem vivos daquela enrascada é completando o quebra-cabeças, cujas peças estão em bicicletas espalhadas pela cidade. Após assistir ao vídeo, o detetive Mitomi precisa evacuar o prédio da escola e acionar uma equipe policial para revistar as bicicletas que estão nas ruas. Seu objetivo é reunir todas as peças do quebra-cabeças para conseguir salvá-los. Mas nesse meio tempo, os policiais se deparam com inúmeras pistas falsas e precisam lidar com bicicletas explosivas. Após uma breve visita aos seus colegas que estão presos na escola, Azusa se lembra do envelope que Shigeo entregou para ela no hospital e descobre que dentro dele estão 2 peças cruciais para a montagem do quebra-cabeças. Agora ela terá que tomar a decisão de eliminar aqueles delinquentes ou ajudar a salvá-los. Imediatamente, Azusa decide queimar as peças e é flagrada pela professora Yasuda. Quando o tempo se esgota, a bomba acoplada na cabeça de Kentaro e Yoshihiro explode e uma
grande quantidade de sangue sai por suas orelhas. Ao ver essa cena terrível, os pais dos garotos entram em desespero, mas não há nada mais que possa ser feito por eles. Mais tarde, a professora Yasuda decide prestar depoimento ao detetive Mitomi e expressa o seu desejo de ver os responsáveis pelo que houve com o seu bebê sendo punidos. Em seguida, ela afirma que precisa mostrar algo ao detetive. Quando Azusa sai do hospital, Shigeo vai encontrá-la na porta e a acompanha até a sua casa. Em seguida, pede que a jovem use uma máscara e a guie até o porão, onde Naoya e o diretor Takai estão presos. Após golpear cada um deles com um estilete, Shigeo pede que a jovem faça o mesmo, mas Azusa se recusa a fazer isso e afirma não concordar com o que seu colega está fazendo. Nesse momento, Shigeo lembra a garota de que ela não salvou os dois garotos que estavam presos na escola e, em vez disso, decidiu se livrar das duas peças que faltavam para montar o quebra-cabeças. Assustada, a menina sobe as escadas, se depara com o detetive Mitomi e pede ajuda, mas ele a acusa de deixar os garotos morrerem e começa a questioná-la. Quando Shigeo aparece, o detetive usa a garota como prisioneira e ordena que o demente revele o paradeiro de seu filho. Para evitar que algo de ruim aconteça com Azusa, o menino decide levá-la ao porão. Porém, antes que Mitomi descesse as escadas, a senhora Yuasa aparece e o ataca com uma frigideira. Imediatamente, o detetive empurra Azusa e derruba a mulher. Então, Shigeo tenta atacá-lo, mas é golpeado e cai no chão. No entanto, quando Mitomi vai descer as escadas para encontrar o seu filho, Shigeo consegue golpeá-lo e ambos acabam rolando escada abaixo. No desespero para encontrar o seu filho, Mitomi mal consegue se defender dos ataques de Shigeo e acaba sendo gravemente ferido. Antes de desmaiar, o homem cai ao lado de Naoya, porém não é capaz de ajudá-lo a se libertar. Nesse instante, Azusa aparece e o garoto implora por sua ajuda, mas ao olhar para ele, a menina tem um flashback do pior dia de sua vida. Quase 2 meses atrás, ela foi levada pela senhorita Yasuda até a sala do diretor, que pediu à professora para se retirar, pois queria conversar algo particular com a garota. A verdade é que os pais de Azusa estavam passando por problemas financeiros e por isso não estavam conseguindo pagar a mensalidade da escola. Como condição para não expulsá-la do colégio, o diretor exigiu que a garota dormisse com ele, mas Azusa se recusou a fazer isso. Ao perceber as terríveis intenções daquele velho demente, a jovem correu para a porta, mas foi agarrada no meio do caminho e começou a gritar por ajuda. Enquanto era atacada pelo diretor, Naoya e seus amigos apareceram e começaram a filmar aquela cena terrível. Porém, em vez de ajudar a garota a fugir e denunciar o velhote endiabrado, eles também se aproveitaram dela e ainda registraram seu crime bizarro em uma filmagem. Quando a garota estava saindo da escola, a senhorita Yasuda a encontrou e viu claramente o que havia acontecido com Azusa. Porém, ao ser intimidada pelo diretor, a professora decidiu se calar diante daquele crime horrendo e não relatou nada à polícia. Ao se lembrar do pesadelo que viveu nas mãos daqueles dementes, Azusa começa a chorar e decide atacá-los. Após pegar o estilete, a jovem perfura os criminosos e sente uma enorme felicidade ao causar dor a eles. Logo depois, ela vai até o quarto de Shigeo e conhece o seu lagarto de estimação. Enquanto isso, a senhorita Yasuda tenta se comunicar com Mitomi para saber se ele já conseguiu prender os culpados, mas o homem não atende suas ligações. Agora que chegou a vez de Naoya sofrer as consequências do crime que cometeu, após ser levado para a escola, ele sofre o mesmo destino dos seus amigos e tem uma bomba acoplada ao seu corpo. O garoto já está sem forças para lutar pela vida quando Shigeo começa a gravar o vídeo contendo as instruções do que as pessoas podem fazer para tentar salvá-lo. Mas
uma vez, uma equipe policial precisa sair pela cidade, revistando bicicletas para encontrar as peças de um quebra-cabeças. Enquanto isso, o diretor Takai continua preso no porão e, depois de conseguir se livrar das correntes, revista as roupas de uma garota que também está acorrentada naquela sala. Como a jovem está usando máscara, ele não consegue ver quem ela é, mas encontra a chave e se livra das bombas que estavam presas em seu corpo. Algumas horas atrás, Azusa e Shigeo armaram um plano para capturar a filha do diretor, e Azusa usou sua perna quebrada como desculpa para pedir a ajuda de Sayaka para chegar em casa. Porém, na verdade, ela atrai a jovem até a casa de Shigeo, e ao chegar lá, Sayaka é atacada. Após perder a consciência, ela foi levada ao porão, usando uma máscara e roupas escolares, para que seu pai não a reconhecesse. Quando acorda, o detetive Mitomi está amarrado em uma maca, e desesperado tenta se libertar. Nesse momento, ele se depara com um crânio humano, e seu desespero só aumenta. Ao ouvir a voz do detetive, a senhora Yuasa aparece e revela que aquelas são as partes de seu marido, que foi eliminado por Shigeo quando o garoto viu ele atacar a sua mãe. Durante esse encontro, a mulher mostra o vídeo que foi gravado por Naoya e seus amigos e revela que o garoto está apenas sendo punido pelo crime que cometeu contra Azusa. Ao ver aquela cena terrível, Mitomi mal consegue acreditar que seu filho foi capaz de fazer algo tão terrível e entra em choque ao notar que não conhece o rapaz que ele mesmo criou. Após praticar novamente o mesmo crime que cometeu com Azusa, demonstrando que não possui nenhum arrependimento, Takai nota o colar no pescoço da garota e percebe que aquela é a sua própria filha. Apavorado, ele retira a máscara de sua vítima e entra em desespero quando Sayaka vê o rosto de seu predador. Depois de assistir a gravação feita por seu filho, Mitomi se depara com uma filmagem ao vivo da atual condição de Naoya, e a senhora Yuasa afirma que enquanto assiste à eliminação do delinquente, o detetive também será eliminado. Porém, quando a mulher o ataca, Mitomi consegue derrubá-la e rouba sua faca. Após se libertar, ele tenta golpear Yuasa, mas ela foge para a cozinha e acaba sendo eliminada pelas costas. Nesse instante, Mitomi se depara com uma parede repleta de documentos, imagens e informações sobre como remover as partes de um corpo humano. Após montar o quebra-cabeça, os policiais conseguem entrar na sala onde Naoya supostamente está. No entanto, ao chegar lá, a única coisa que eles encontram é um manequim mascarado. E quando um dos policiais retira a máscara, o boneco explode. Nesse momento, a bomba que está presa ao corpo de Naoya explode e o garoto morre após vários dias sendo atacado. Ao chegar no colégio, Mitomi vê o local cercado e policiais feridos. Ao olhar para o andar de cima, ele se depara com uma grande quantidade de fumaça saindo e nem imagina que no terraço estão os verdadeiros responsáveis por todo aquele caos. Juntos, Azusa e Shigeo usam estiletes para cortar as faixas que seguram os blocos de cimento onde pedaços do corpo de Naoya estão escondidos. Ao ver a cabeça do garoto, os policiais pedem que o detetive se afaste e tentam impedir que ele veja aquela cena bizarra. Porém, o homem logo percebe que aquele é o corpo de seu filho e fica completamente aterrorizado. Ao ver Shigeo no terraço do prédio, Mitomi imediatamente sobe as escadas para pegá-lo e usa um armário para segurar a porta, a fim de impedir que o garoto escape. Para sua surpresa, ao chegar lá, o detetive não encontra o seu alvo, pois Shigeo se manteve escondido, apenas esperando o momento certo para surpreender o policial com um ataque. Quando o menino aparece com uma barra de ferro, ambos começam a lutar por suas próprias vidas, pois sabem que somente um deles pode sair vivo daquele duelo. Durante a luta, Azusa se mantém escondida no andar de cima, enquanto seu amigo leva uma baita surra. Após se livrar da barra de ferro que Shigeo estava usando para atacá-lo, o detetive golpeia o rapaz com diversos chutes. E enquanto isso, os policiais tentam abrir a porta para interromper a briga. Quando Shigeo não consegue mais se levantar, Mitomi pega uma tesoura e corta os tendões do garoto, provocando uma
uma dor insuportável. Em seguida, o demente começa a arrancar os dedos da mão direita do menino, e Shigeo grita pela ajuda de Azusa, que imediatamente desce as escadas para socorrê-lo. Com uma barra de metal em mãos, a jovem golpeia o detetive e ele consegue derrubá-la com um chute. Quando Mitomi caminha em direção à menina com a intenção de se livrar dela, Shigeo usa sua mão esquerda para derrubá-lo e está prestes a ser perfurado com a tesoura quando Azusa golpeia o braço do detetive. Nesse momento, a barra de metal se quebra e forma uma ponta, que a garota usa para perfurar o abdômen de seu inimigo e eliminá-lo de uma vez por todas. Ao ver a sua amiguinha a puros, Shigeo arremessa o alicate para Azusa e após pegar a ferramenta, ela perfura o pescoço de Mitomi. Com uma sequência de ataques insanos, a jovem fere o policial gravemente e para se livrar dele de forma triunfal, Shigeo usa o restante de suas forças para empurrá-lo para fora do terraço, se jogando para baixo junto com ele. Assustada, Azusa vai verificar se seu amigo sobreviveu e antes de morrer, Shigeo estende sua mão para cima em forma de despedida. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Acham que Shigeo recebeu o final que merecia? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!